Ganhei nada não, é projeto de vocês aí. Vamos lá agora, vamos para a mensagem? Salmo 42, quem achou diga amém. Se você não achou, começa a orar por você, que está difícil, né? Salmo, né? Não é um profeta, não é Malaquias, não é Zacarias, não é Obadias. Salmo 42, Nova Almeida atualizada, na tela vai passar para o visitante. Para o crente, vai ler na Bíblia, na sua Bíblia, em nome de Jesus. Salmo 42, 1 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembre-me portanto de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Vamos ler juntos, verso 11, na NAA, juntos na tela. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, dá-nos a sua palavra, dá-nos sede do Senhor, dá-nos sede de contato com o Senhor e com a sua presença. A nossa alma precisa se encharcar dos rios de água viva. Assim agradecemos por esta palavra dada ao salmista, que será aplicada e explicada e explanada aos corações nessa noite. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Qual é o tema do sermão de hoje? Faça ideia. Qual é o tema da mensagem de hoje? Muita calma nessa alma. Vamos repetir o tema do sermão de hoje? Muita calma nessa alma. Vai virar camiseta. Dependendo do inglês, fica mais bonito ainda. Muita calma nessa alma. Esse é um salmo didático. É um salmo dos filhos de Corá. Corá é NA. Na sua Bíblia deve estar Coré. Está mais certo do que eu. Eu gosto mais dos filhos de Coré. Mas o hebraico, de fato, né? Corá. Os filhos de Corá eram cantores escolhidos por Davi, separados por Davi para o culto a Deus. Davi preparou esses salmos especialmente dirigidos a eles. Essa é a teoria de um grupo sobre a autoria do salmo. Salmo produzido de alguma forma, orientado por Davi, mas entregue para eles, para que eles pudessem cantar e recitar esses salmos em culto. Alguns afirmam que na verdade foram os filhos de Coré que escreveram. É o caso das teorias da Bíblia. A Bíblia registra esse salmo como o salmo dos filhos de Coré. A sua Bíblia deve ter isso aí em cima, né? Salmo dos filhos de Coré, masquil, né? Por que coloca masquil? Porque é para educação, é para formação, é um salmo de instrução, um masquil de Davi com os filhos de Coré. Na minha percepção, o salmo é especificamente, minha percepção, tá? Dos filhos de Coré. Quem eram esses meninos ou esses filhos? Em Números 16, a Bíblia diz que depois da destruição do pai deles, que era da tribo de Levi, que era da casa de Coate, que era parente de Moisés e Arão, os filhos de Corá, os que restam, né, eles se tornam profetas. Eles se tornam profetas excelentes e começam a se destacar dentro da estrutura de culto e escrevem salmos belíssimos. Nós temos outros na Bíblia. E então, essas canções eram cantadas com o intuito de masquilim, hebraico masquilim, orientar, instruir,
um cântico de masquil. Vencida a questão da teoria do autor, e aí você vai dizer, ora o pastor vai falar Davi, ora os filhos de Corá, porque eu não tenho aqui a autoria correta. Entendo que o salmo pode ter muito bem ser produzido e pensado por Davi, mas executado. Se eu falar salmista, o irmão saiba que são os filhos de Coré. Se em algum momento eu me aventurar por Davi, a força do hábito, porque Davi, de fato, na minha percepção, pode ter contribuído para que eles elaborassem a canção. O que o salmista tem em mente? Muita calma nessa alma. Por quê? Porque para o salmista, muita sede é preciso. Falar nisso, eu estou sem água aqui, né? Está aqui a água. Muita sede é preciso. Quando pensamos em sede, pensamos em desejo. Chega um momento em que você se esgota, o calor toma você, suas energias começam a diminuir e você precisa revigorar. O que o salmista está dizendo no Salmo 42, versículo 1 é o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. O que o salmista está dizendo? Muita sede é preciso. Quem não tem sede de Deus, irmãos, não alcança as bênçãos do Senhor. Quem não sente falta da presença de Deus, obviamente não vai orar e não vai desejar voltar à presença do Senhor. É certo que essa imagem aqui dessa corça tentando matar a sua sede, é de fato a ideia de que o salmista está ausente neste momento do templo, do culto, da presença do culto público e da adoração sistêmica do culto, a ponto de, estando ele exilado, essa é a visão dos autores, afastado do culto e do povo de Deus, ele chora de desejo por voltar ao templo. Essa é a principal linha de interpretação. Alguém que já adorou publicamente, já esteve nas adorações públicas de Jerusalém, já viveu o processo de ir e voltar em procissão para o templo, agora está ausente dessa adoração, e ele diz assim: a minha alma, tem sede de Deus. Essa imagem representa a sede e a fome da humanidade pela graça de Deus. Essa sede, na verdade, é um símbolo de que este homem deseja ter de volta a justiça divina. Ele quer ver Deus agindo em seu favor e cuidando também das suas causas. A distância do salmista, dos cultos e do templo, confirma também o que a igreja é e como ela tem importância na vida cristã. Perdão, irmãos. Venho de uma rotina de pregações e sermões. Chega um momento em que a garganta, ela vai apresentar algum desgaste. O salmista está dizendo que essa distância do culto e do templo confirma a importância do culto. O que ele está dizendo é que fiéis sentem falta. Pessoas que já se envolveram com a igreja, que já frequentaram cultos, que já louvaram o Senhor. O salmista diz: em algum momento, quando ele tem luz e tem sede do Espírito de Deus, ele vai voltar e vai pensar: a minha alma sente falta de Deus, a minha alma sente sede de Deus. É essa sede que sufoca, mas é essa sede que, inspirando o desejo, nos faz voltar e desejar de volta o Criador. O significado dos 2 primeiros versículos é simplesmente um: o salmista preferiu, acima de todas as alegrias, das riquezas, dos prazeres, das honras, do mundo, dos palácios, de tudo que o mundo pode oferecer, ele não troca nenhum lugar, ele não troca o santuário, a casa de Deus, por nada no mundo. Ele deseja ver de volta e ter de volta a glória do Senhor. Olha a oração dele no versículo 2, olha o desejo: quando irei e me apresentarei diante de quem? Quando é que vai ter culto de novo? Quando é que eu vou poder estar lá de volta? Quando é que eu vou poder voltar para a minha comunidade de fé, para o culto público e juntamente ou novamente adorar? Eu não sei as causas do impedimento deste salmista de estar no templo. Eu não sei as causas do motivo pelo qual ele está tanto tempo ausente, a ponto de sentir sede e fome de voltar a esta presença e essa comunhão. Mas eu sei que isso está consumindo. De alguma forma os inimigos estão se levantando, estão falando mal, e de alguma forma a comunidade do seu entorno está prevalecendo com a sua, digamos assim, ausência de Deus e a ausência das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Os inimigos o estão afrontando. Neste momento, o que eu estou dizendo é com isso, e o que eu quero dizer é que neste momento ele não deixou de dirigir sua oração ao céu, não deixou de dirigir o seu desejo para Deus, e não deixou de desejar que no momento em que ele pudesse,
sua tristeza fosse vencida, sua dor fosse superada e ele pudesse estar na casa de Deus, diante do povo de Deus, prestando um culto ao Senhor. Esse exemplo para nós é suficiente e deve ser suficientemente poderoso para envergonhar aqueles que estão despreocupados fora da igreja, estão despreocupados fora do culto e deveriam estar sentindo falta e deveriam buscar o desejo de voltar à casa do Senhor e de ter prazer nas coisas de Deus. É impressionante como muita gente que já passou pela igreja, já viveu pela igreja, já desfrutou do evangelho, passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, ele não sente falta, não sente fome, não tem saudade da presença do Senhor. O que o salmista faz é o contrário. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Verso 2: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Ele não sabe quando, mas ele tem o desejo de estar. Se queremos, irmãos, de fato ver a igreja do Senhor crescer na minha vida e as bênçãos comunitárias do templo e da comunidade influenciarem a minha vida, você precisa ter sede. Irmãos, muita sede é preciso. Porque você vai no culto hoje, eu vou matar a minha sede. Por que você vai adorar? Eu vou saciar a minha sede. Eu quero beber do Espírito de Deus. Eu quero celebrar o âmago da comunhão. Eu quero que o meu corpo, minha alma e meu espírito recebam este rio de água viva e que esta água viva possa fluir e jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Quantos de nós precisamos hoje orar para que Deus nos coloque de novo esse desejo e essa sede de estar no culto e nos templos da casa de Deus? Primeiro ponto, muita sede é preciso. Segundo ponto, muitas lágrimas, uma realidade. Se muita sede é preciso, e ele precisa dessa sede para orar, buscar e desejar voltar, o texto 2 nos diz que essa ausência gerou consequências. Muitas lágrimas, uma realidade. Veja o verso 3, me acompanhe agora, não feche sua Bíblia. Salmo 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Ele está feliz? Ele está bem? Emocionalmente estável? Não. O texto afirma: não. As minhas lágrimas têm sido o quê? O meu alimento dia e noite. Não faz outra coisa que não seja chorar. Não faz outra coisa que não quase que se alimentar das suas próprias lágrimas. As lágrimas saem dos olhos, passam pelas narinas e vão direto para a boca, e ele está comendo suas águas de sal. Por que ele está triste assim? E porque essas lágrimas estão descendo em clamor ao Senhor? Ele está dizendo: os meus inimigos dizem: e o seu Deus onde está? Sabe o que aprendo aqui, irmãos? Sem a graça de Deus, os seres humanos adoecem e morrem. Eu atribuo muito dessa lágrima, muito desse sofrimento a de fato permanecer fora da casa de Deus e por algum impedimento. Aqui não quero destacar qual seja. Sendo Davi, pode ser o tempo fora do palácio e o tempo em que ele foi isolado pela perseguição dos filhos e não pôde estar no templo para adorar. Sendo os filhos de Coré, alguns motivos podem acontecer. Suas famílias estão fora, não podem participar da peregrinação. Eu não sei qual é de fato a teoria, a tese aqui. Ela pode ser em diversas direções, depende do autor. Mas uma coisa eu sei: este homem está ausente da casa de Deus, este homem está fora do culto a Deus, e isto o adoeceu. Espiritualmente e emocionalmente, esse homem se encontra fraco. Essa pessoa se encontra chorando de tristeza e de sabor, porque ora e percebe falta de comunhão, falta de crescimento, falta de intimidade com o Senhor. Irmãos, sem a graça de Deus, os seres humanos adoecem e morrem. A Bíblia fala que uma terra sem Deus é uma terra devastada. Gênesis 3,15 diz assim: a terra devastada e a terra debaixo da queda, ela produz espinhos e ervas daninhas. Gênesis 3,15. Hebreus capítulo 6, abre o texto por favor. Hebreus 6, 7 e 8. Você verá a diferença de uma terra boa e de uma terra que está afastada e ausente do Senhor, como é o caso aqui do nosso autor ou do nosso salmista. Hebreus 6, 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Amém, irmãos? Há uma terra boa, diz o texto 7, que absorve a chuva. Frequentemente essa chuva cai, ela rega essa terra e ela produz plantas boas e obviamente recebe bênção. Agora uma terra ruim, veja o verso 8. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, essa terra é o quê? É rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é o quê? Quem é terra boa aqui? Quem é terra boa aqui? Levanta a mão. Terra boa, onde Deus vai chover, vai regar e as bênçãos estão. Eu não vou perguntar quem é espinho aqui, que você vai ficar com vergonha. Mas existe.
que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que de alguma forma, é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, e esse capítulo é para isso. Aqueles que estão na porta e recuam, aqueles que estão debaixo da graça de Deus e dão um passo atrás. Irmãos, terra boa, ela deixa Deus irrigar. Terra boa, ela deixa Deus falar. Terra boa, ela para na presença de Deus e pede ao Senhor: Senhor, manda dos teus rios, manda da tua bênção, eu vou frutificar. O que o salmista nos mostra aqui, irmãos, é que de fato, sua ausência dos cultos e sua ausência da presença do Pai é o motivo pelo qual suas lágrimas são alimento para ele dia e noite, e os inimigos afrontam e perguntam: onde está o seu Deus? A condição do salmista, irmãos, aqui é na verdade o fruto do seu afastamento de Deus e da casa de Deus. A condição espiritual frágil, a dor, as lágrimas, é porque na verdade não tem a alegria de estar na presença de Deus e voltar celebrando esta alegria. Sua ausência trouxe abatimento. Veja o versículo 6, me acompanhe. Verso 6, Salmo 42. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar, onde Deus com ele caminhou e ele com o Senhor já caminhou. Agora veja, versículo 7, me acompanhe. Vamos ler juntos, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Já parou para pensar o que isso significa? Ao usar a palavra profundidade, ele mostra que as tentações que o atacaram eram tantas que podiam ser comparadas ao abismo do mar. O que ele está dizendo, irmãos, é que ele passou tanta provação e tanta tentação, que ele está dizendo que essa provação o levou ao abismo mais profundo e ao vazio mais profundo de sua alma. Quando ele diz assim: ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim, o que ele está fazendo? Ele está usando uma metáfora. E nessa metáfora ele afirma que essas ondas e vagas que passam sobre ele, é como Deus passando sobre ele e também o esmagando. É como se o inimigo sobre ele o está oprimindo. É como se ele fosse engolido de fato por esse inimigo e por essa grande tribulação, por essa grande aflição da qual ele não pode se libertar, por falta de comunhão com Deus, por falta de comunhão com os irmãos, por falta de fortalecimento espiritual. Aí ele faz uma pergunta, versículo 9, acompanhe. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? É a pergunta. Se eu estou passando o que eu estou passando, se eu continuo aqui, não consigo acessar o templo e ainda estou ausente de lá, e há motivos fortes para isso, ele pergunta a Deus, por que te esqueceste de mim? Ele diz, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E no 10 ele diz, os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam. E a pergunta dos adversários, e a pergunta dos inimigos é uma só. Qual é a pergunta? E o seu Deus, onde está? Os meus adversários me insultam, os meus ossos me esmigalham. Tem crente, irmãos, que nunca aceitaria dizer um negócio desse, mas muitas vezes nós chegamos a essa dimensão espiritual, quando de alguma forma perdemos intimidade, comunhão e profundidade com o Senhor. Quantas vezes a insensibilidade das pessoas é tão grande, que elas nem se assustam com a justiça e a disciplina. Elas não se assustam nem com a correção, nem com a disciplina de Deus, como deveriam se assustar. Aí quando Deus corrige, quando Deus disciplina, ele fica espantado. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que de alguma forma o impedimento desse salmista estar na casa de Deus é uma espécie de juízo. Sim, deve ser. É uma espécie de correção. Sim, deve ser. É uma opressão com a qual ele está lutando. Sim, é fato. Mas neste momento você deveria orar e se perguntar, Senhor, por que isso está sobre mim? Quando o povo de Deus foi disciplinado, irmãos, e foi levado para o cativeiro, a pergunta que se deve fazer é, por que eu estou sendo corrigido? E quando eu vejo correções, e quando eu vejo disciplina, eu preciso passar por uma avaliação sobre o que é e o que são os meus pecados e dizer, Senhor, eu quero entregar esse pecado ao Senhor, eu quero me confessar, eu quero voltar a adorar o Senhor, a receber do Senhor as bênçãos, a ter a minha vida dirigida pelo Senhor. O que o salmista faz ao perceber os inimigos e adversários, deve hoje nos lembrar que quando Deus corrige e com justiça e disciplina age, é que muitas vezes é para o nosso bem e para um alerta espiritual, para que haja crescimento de nossa vida, de nossa família, de nossa casa. Se no primeiro momento o salmista disse que muita sede é preciso, e era preciso, a minha alma tem sede de Deus. O sofrimento e a ausência do templo lhe trouxeram muitas lágrimas, uma realidade. Mas em terceiro lugar, muita comunhão,
uma realidade poderosa. Do que o salmista tem saudade quando passa por todo esse vale de dor? Veja o verso 4. Olha o que ele tem saudade, olha o que ele deseja e como ele tem sonhado por um restaurar da comunhão de Deus na vida dele. Veja o versículo 4, muita comunhão, uma realidade poderosa. Diz o texto: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com quem? Irmãos, olha ali, a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, com toda a multidão em festa. Quando vejo o salmista lembrando, o versículo 4 começa: lembro-me destas coisas, eu entendo a importância da comunhão. Quem que passando pela igreja, passando por cultos maravilhosos, não vai se lembrar no seu momento de frieza, de afastamento, daquele culto? Quem assistiu aqui cultos como Indescritível, não dá para esquecer, não é? Quem assistiu cantatas como a que vimos domingo, Vive Estar, a presença de Deus, o povo de pé cantando Vive Estar, Vive Estar. Quando você se lembra daqueles momentos de júbilo, de alegria, aquilo enche o teu coração, você diz: aquele é o lugar onde quero estar. Quando uma pessoa tem contato íntimo e profundo com Deus na igreja, quando alguém tem comunhão com o Senhor na igreja, quando ele está fora, do que ele sente falta? É da igreja, do prazer de adorar, do prazer de louvar, de erguer as suas mãos, de repente colocar a mão no coração, fazer uma oração e perceber que a cura do Senhor já veio, porque o Senhor é poderoso, o Deus dos impossíveis está aqui. É disso que o salmista sente falta e é por muito disso que ele chora. Não entendo o impedimento, não sei o impedimento, mas uma coisa sei que sua memória sente saudade do culto público e da casa de Deus. Lembra-se do filho pródigo que deixou a casa do pai? Do que o filho pródigo sente falta? Lucas 15, 17. Do que o filho pródigo sente falta? Caindo em si, diz assim: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, mas eu aqui padeço de fome. O salmista, no Salmo 42, é como um pródigo. Que falta me faz a casa de Deus, a comunhão de Deus, a comunhão do rebanho do Senhor. Ele está dizendo: que saudade, lembro-me das coisas que estavam e dentro de mim se derrama a minha alma. Eu passava com a multidão do povo, eu os guiava em procissão. Aí veja, gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quem não participa do culto público, quem não vem à igreja e não vive com vigor a experiência religiosa da comunidade, não vai sentir falta dessas coisas. Ao contrário, pode até se esfriar, porque se afasta e não sente saudade. Irmãos, muita sede é preciso, muitas lágrimas, uma realidade. Lágrimas que eu choro e me alimento delas. Muita comunhão, uma realidade poderosa. Mas chegou um momento em que você precisa muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Essa é a hora mais difícil, a hora em que ele chora, ora, deseja, percebe sua miséria, quem se alimenta com suas lágrimas, a hora em que ele sente o vazio e sente falta. Mas aí bate o desespero: e se eu não voltar? E se eu nunca mais lá estiver? E se Deus não me der essa graça de alcançar de novo meus irmãos e a comunhão do templo, o que será de mim? Muita calma nessa hora. Versículo 5: por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Há uma esperança. A esperança está em Deus. Ele diz: espera em Deus. Por quê? Pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 8, acompanhe, versículo 8, 42, 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração a quem? Ao Deus da minha vida. Eu não sei como isso aconteceu, mas em algum momento da sua dor, do seu abatimento, ele não jogou fora a esperança. Ele gritou com sua alma perturbada e bradou: espera em Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Alma, para. Muita calma nessa alma. Para. Respira. Descansa. Deus está olhando para você. Ele está dizendo: espere em Deus. Você vai louvá-lo. Você vai voltar ao culto público. Você vai chegar à presença dele no santo templo e na sua presença. Por quê? Porque ele percebeu durante o dia e durante todos os dias, mesmo ausente, Deus concedeu sua misericórdia, mesmo distante. Veja o verso 8: de noite o Senhor está comigo, o seu cântico,
uma oração foi feita ao Deus da minha vida. Salmo 42, versículo 8. Por que estás abatida, ó minha alma? O apelo repetido do salmista, irmãos, em meio ao seu sofrimento, não é uma ideia de um crente problemático. Não, é um crente com dificuldade temporária. Interprete esse problema e essa luta como sendo um pedido de ajuda a Deus e ao seu Santo Espírito. É alguém tão verdadeiro e sincero que coloca toda a sua aflição diante de Deus, mas deposita toda a sua esperança diante do Senhor. Nesses versos vemos o salmista discutir corajosamente consigo mesmo e com suas próprias emoções. Já imaginou alguém discutindo consigo mesmo e com suas próprias emoções? É um solilóquio. Fala consigo, fala para si, mas pede a Deus socorro, Senhor, e fala com a alma. Imagina um crente conversando com a alma. Muita calma nessa alma. Calma aí, espera em Deus. Ele fez isso recorrendo ao apoio de Deus, ao refúgio de Deus. Ele confiava que Deus o levaria de volta ao seu santuário sagrado. Por que estás abatido, ó minha alma? O desejo do salmista era uma coisa só: Senhor, não deixe que pensamentos ruins tomem minha mente. Não deixe que coisas escuras e estranhas controlem o meu ser. Eu quero erguer a cabeça e confiar no Senhor. Sabe por quê? O salmista sabia que uma alma insegura, que uma alma confusa, ou que uma alma gritando, ela pode ser uma oficina para Satanás. Uma alma que grita e se desespera é uma fábrica de desespero. Repito, uma alma que grita e se desespera pode ser uma fábrica de desespero. E o diabo é, na verdade, um grande especialista para fabricar desespero. Já viu quando você está desesperado? Já viu quando você está com medo? Parece que tudo se multiplica. Já dormiu sozinho em casa e numa casa insegura? É estranho, não é verdade? Você pode estar com a esposa e a esposa não tem condição de ajudar você em nada, mas você não está sozinho, você está bem. Agora quando você está sozinho, barulho e tal, irmãos, tudo se multiplica, porque a sua alma faz o quê? Ela grita. É estranho, mas é verdade. Quando estamos com a família, estamos acompanhados, estamos assistidos, às vezes o mundo desaba lá fora. Eu quando durmo, irmãos, nada me acorda. Eu parece que de noite eu morro, ressuscito de manhã. Estou falando a verdade, irmãos. Eu acho que eu morro toda noite e de manhã Deus me ressuscita. Porque minha esposa fala, choveu, o Paulo lá é meu concorrente, choveu, o cachorro saiu, não sei o que, se perdeu. Teve um dia aí que o mundo acabou de madrugada, eu acordei e só vi as notícias pela TV. Eu não estava nem aí. Eu deito e durmo. Acordo, pois, o Senhor me sustenta. O que eu estou dizendo para você é que neste momento, o salmista diz à alma, muita calma nessa alma. Por quê? Porque ele sabe que nós, quando temos uma alma que grita e damos lugar ao desespero, somos uma oficina fácil e um lugar fácil para Satanás realizar grandes e terríveis estragos. Espere em Deus, irmãos. Confia em Deus. Entregue a Ele sua dúvida, entregue a Ele sua ansiedade, entregue a Ele sua dor e grite: eu confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, eu quero aplicar esse sermão. Preste atenção, eu vou à conclusão dele. Assim como o abismo chama outro abismo, a miséria profunda clama e depende da misericórdia de Deus. A transgressão mais profunda carece totalmente das profundezas da graça. A profundidade da misericórdia é maior do que o mais profundo sofrimento. Sendo assim, é verdade que um abismo chama outro abismo. Mas uma verdade maior ainda do que essa é que as profundezas da misericórdia de Deus têm o poder de engolir o abismo de sua miséria humana e levá-lo de volta à presença de Deus. Quem quer nisso, diga amém. O que o salmista lança como desespero ao dizer um abismo chama outro abismo, o que Deus está dizendo é: o meu amor e a minha misericórdia é mais profunda do que qualquer abismo. O meu cuidado e o amor que eu tenho por você é mais intenso do que qualquer provação. E o amor que eu tenho e a misericórdia que eu exerço sobre você é maior, presta atenção, é maior do que todas as suas misérias. Se isso não fosse verdade, por que Jesus viria? Se isso não fosse verdade, porque um tão grande amor de Jesus a nós seria revelado. Meus amados irmãos, nós temos que confiar na misericórdia de Deus e no seu profundo amor. O que o salmista faz?
Ele termina o salmo como ele começou, lá no versículo 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Termina o versículo 11. Vamos terminar o salmo. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista troca a profundeza do abismo pelas profundas misericórdias de Deus. Troca a insegurança e o grito de sua alma por sua segurança e por sua esperança, por sua confiança absoluta na providência de Deus. Aplico esse sermão em 3 direções e quero abençoá-lo ao sair daqui hoje. Na igreja, muitas pessoas carregam tristezas imensas. Algumas tristezas são maiores, outras são menores. Aprendamos hoje como igreja, todos nós aprendamos hoje como igreja, que a vontade de Deus é que não entreguemos essas tristezas aos homens ou ao desespero, mas entreguemos essa tristeza a Deus com fé e com esperança, que Ele pode mudar toda essa realidade espiritual. Quem deseja isso hoje, diga amém. Se você tem desespero, e tem choro, e tem dor, faça isso. Transforme isso numa oração de aflição. E diga: Senhor, minha alma está aflita, mas eu entrego agora toda a minha esperança no Senhor. Minha alma grita, mas eu faço silêncio agora. Eu faço silêncio agora. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu não quero ouvir a minha alma que grita. Eu não quero ouvir o som do meu desespero. Eu quero ouvir os ecos da sua esperança. Eu quero cantar com uma voz de confiança. Segunda aplicação: é preciso ter fé e esperança. É preciso confiar na misericórdia de Deus e não em nossa própria justiça ou dignidade. Todos que tentam, irmãos, e procuram confiar na sua própria justiça e dignidade, estão fora, porque seu esforço foi frustrado, porque sua realização para ele e para todo mundo nunca é tão boa assim. Irmãos, eu vi aqui deste púlpito a minha dirigente de louvor dizer: eu, uma crente lixo. Acho que foi isso que eu ouvi. Eu, uma crente, mas Deus me ouve. Mas é isso mesmo. Nós não precisamos chegar para Deus e dizer que nós somos dignos e perfeitos e bons. Eu, indigno pecador, sou alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Terceira e última aplicação: não desanime de Deus. Não desista da casa de Deus. Não desista do culto público e da comunhão. Clame pela misericórdia de Deus. Venha adorar a Deus no culto, no templo, na casa que é dele. Venha sentir o poder da comunhão e a força da unidade com seus irmãos. Ao celebrar a mesa, ao comer do pão, ao beber ao cálice, compreendemos na unidade da igreja que tem um Espírito poderoso entre nós e uma força que nos une. É o sangue de Jesus. Mas se você se acostumar a ficar fora, a sair da igreja, a abandonar o culto, o tempo e a vida, um dia você vai chorar e vai dizer: eu tenho sede, eu sinto falta, mas eu me alimento com as minhas lágrimas e com a minha dor. Eu peço hoje, em nome de Jesus, que os afastados voltem, que os enfermos sejam curados, que aqueles que estão ausentes e acomodados sejam nesta noite despertados pelo poder do Espírito Santo de Deus, a voltarem para a comunhão da igreja, a voltarem para o santo templo do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo uma pequena porção, e aqui eu encerro o sermão. 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Eu quero terminar aqui, a equipe está chegando para louvar. 2 Coríntios 4, de 8 a 10, diz assim. Eu queria que você lesse e acompanhasse. Eu estou na Nova Almeida atualizada. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. 9. Somos quem? Perseguidos, porém não. Somos derrubados, porém não destruídos. Aí veja o versículo 10, irmãos. Tem tudo a ver com o culto que celebramos hoje. E eu aplico aqui o sermão. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste aonde? Que Jesus Cristo viva em você. Apesar de sua luta, apesar do seu sofrimento, apesar da sua dor, quando sua alma gritar, diga: muita calma nessa alma. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Termine suas noites de insônia, de horror e de cansaço, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há 2 motivos aqui. Ele é meu auxílio e o quê? Ele é meu auxílio e Deus meu. Enquanto a igreja está orando, eu quero perguntar: alguém nessa noite precisa de uma oração de conforto, de consolo,
de fortalecimento espiritual? Pode ser que sim. Você pode estar aqui hoje e ter enfrentado lutas terríveis, terríveis. Acusações na família, acusações no seu lar, acusações no seu trabalho. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te convida a responder a Ele com um aspecto simples, que nós chamamos fé. Confia em Deus. Eu quero orar por todos aqueles que nessa noite gostariam de expressar a sua fé e confiança em Deus para vencer essa luta espiritual que está armazenada e muito bem colocada na sua vida, mas que hoje pode ser encerrada como dor, como grito, como desespero, como falta de tudo, onde você vai trocar esse desespero e essa insegurança por um alicerce forte, o Senhor. Enquanto a igreja está fechando os seus olhos, eu quero perguntar: quer fazer comigo esta oração? Silenciando a sua alma e ouvindo de Deus assim: Senhor, dá-me paz, conforto e segurança que eu recebo hoje do Evangelho Santo de Jesus. Se deseja comigo fazer esta oração, eu faço um apelo. É para confiar em Deus. Saia do seu lugar e vem aqui. Pode vir sozinho, pode vir acompanhado. Eu quero orar para que o Deus que nos deu essa palavra possa acalmar a sua alma, o seu coração e trazer para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, a paz que você tanto procura. Eu quero entregar agora a sua vida em fé ao Senhor Jesus. Pode vir, fique aqui na frente. Eu quero orar por você. O Senhor nosso Deus há de trazer conforto, consolo, pode vir, minha irmã, a trazer direção. Eu vou pedir aos diáconos e pastores que estão neste culto que possam me ajudar aqui, orando por esses meus irmãos, minhas irmãs que estão chegando e precisam ser acolhidos nessa hora. Esses meus irmãos precisam ser acolhidos nesta hora. Eu quero que os irmãos imponham as mãos, orem sobre eles, porque estão pedindo socorro ao Senhor. Pode sair do seu lugar. Você vai ser acolhido aqui por nossos pastores, nossos diáconos, que vão dizer a você o quanto você é precioso para Deus. Abra sua alma ao Senhor e diga: Senhor, eu descanso. São lutas, irmãos, que estão em nós e na nossa família. Eu quero colocar para você: você não pode resolver. Você não tem condições de resolver, mas o Senhor pode socorrer. Você vai cantar a canção do Salmo 42. Porque está abatido a minha alma? Espera em Deus. Troca as suas dignidades, troca seus ideais por confiar em Deus. Há mais alguém que vai neste momento vir? Pode vir. Enquanto os nossos irmãos da igreja vão chegando, eu peço a atenção dos pastores e diáconos. Há muita gente chegando. O diácono sai do seu lugar, venha me ajudar. Seja um diácono servo. Não podemos servir a ser, venha servir ao Espírito. Põe as suas mãos, ore. Você é autoridade na igreja. Você é autoridade na igreja, oficial da igreja. Põe as mãos e ajude o meu irmão a superar a sua dor e a sua luta espiritual. Venha, querido, vamos orar. Há mais alguém? Adulto, criança, menino, menina, um casal a quem Deus chamou. Você tem a autoridade hoje para vir aqui e dizer: Senhor, eu quero vencer o desespero, vencer a desconfiança, silenciar a minha alma grita de dor, desespero, mas eu descanso e confio no Senhor. Você crê nisso? Diga amém. A igreja que está nos bancos, impõe as suas mãos. Vamos orar juntos? Ora junto comigo, impõe as suas mãos. Vamos vencer essa batalha hoje. E vamos ver o silêncio de Deus nas almas que gritavam hoje de desespero. E vão receber conforto, segurança por sua fé em Jesus. Repita comigo esta oração. Repita comigo: Senhor Deus, é na força do Espírito Santo que todos nós, a igreja de Jesus Cristo, na imposição de mãos, nos unimos em oração para orar por todos esses irmãos que estão pedindo ajuda e socorro ao Senhor. Oramos e pedimos que teu Espírito Santo conforte suas almas, enxugue suas lágrimas, tire seus medos e os faça confiar no Senhor. Em nome de Jesus. E todos juntos dizemos: o Senhor realizou essa obra nessa noite, amém? É assim que eu creio, que na imposição